Observem. But this man, what man? The bishop? No, the pope? No. Mas este, que é o homem, o bispo? Não. O papa? Não. But this man, after he offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God. Amen. Mas este, oferecido um único sacrifício pelo pecado, está sentado para sempre à destra de Deus. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready for the word? Estão prontos para a palavra? Listen to this. Then I want you to let it sink down. Ouçam isto. Depois quero que deixem se aprofundar. Listen closely. Ouçam atenciosamente. For by one offering, not year by year, not revival after revival, not meeting after meeting, not day after day. Porque com uma só oblação, não anualmente, não reavivamento após reavivamento, não reunião após reunião, não dia após dia. But by one offering, he has P-E-R. Com uma só oblação, aperfeiçoou eles. One offering, he has perfected. That's God's requirement. Forever them that are sanctified. Amen. Sins and perfected forever his believers. Ele absolutamente com seu próprio sangue comprou nossos pecados e aperfeiçoou para sempre seus crentes. Therefore in Christ we stand blameless, perfected. Aperfeiçoados na presença do Deus Todo-Poderoso. We are, com nossas próprias dores. we are justified by faith. We are perfected forever in the presence of God. Nós estamos agora, se formos justificados pela fé, estamos aperfeiçoados para sempre na presença de Deus. Then Jesus said, "Be ye therefore perfect." Então Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos. Then it was perfected forever. Então foi aperfeiçoado para sempre. God, through the death of Christ 1900 years ago today, perfected the believer that he foresaw before the foundation of the world forever. Deus, através da morte de Cristo, 1900 anos atrás, hoje, aperfeiçoou o crente que ele anteviu antes da fundação do mundo para sempre. And those who he has called, he has justified. E aqueles que ele chamou, ele justificou. Those who he foreknew, he has called. Aqueles que antes conheceu, ele chamou. Those who he has called, he has justified. Aqueles os quais ele chamou, ele justificou. Those who he has justified, he has already glorified. Aqueles que ele justificou, ele já glorificou. He has perfected his believers. Ele aperfeiçoou seus crentes. Amém, graças a Deus. Um bom dia com Jesus. Amém. Nós vamos já direto para Tubarão, Santa Catarina, encontro regional com vocês aí do estúdio, né? Após a mensagem, nós vamos às ofertas e oração pelos pedidos.
Senhor, nosso Deus, neste momento a gente quer agradecer ao Senhor. Creio que há no coração de todos nós, ministros, gratidão. Nós temos mais que agradecer do que pedir. O que nós temos que pedir ao Senhor é perdão. Perdoa-me, Senhor. Creio que há isto no coração de nós todos. Este pedido, perdoa-nos por nossas vaidades, por nossas arrogâncias. Perdoa-me, ó Deus, por meus desequilíbrios emocionais. E me ajude nesta manhã a atender com precisão este convite a favor da tua noiva, a favor desta partícula, a favor dessa gente tão maravilhosa que crê na tua palavra, que tem esta esperança, Senhor, de transformação, de ressurreição. Tem essa esperança no coração, olhando para o Senhor, olhando para o alto, de onde sempre tem vindo o nosso socorro. Deus, atenta para cada uma das nossas necessidades através da tua palavra. Nesta manhã, Senhor, dê-nos um coração ungido, uma mente ungida, lábios ungidos, e todos nós, Senhor, possamos estarmos ungidos para compreendermos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós o pedimos. Amém. Bom dia com Jesus. De primeira mão, quero agradecer a Deus, ao pastor Jasson, juntamente aí com todos os pastores, especialmente o pastor Lázaro, por ter nos recebido, nos acolhido, desde sexta-feira passada, Aliás, ontem foi sábado, estou me perdendo. Antes de ontem fez 8 dias que eu estou aqui na região, Então, hoje está com 10 dias. E a gente tem tido uma recepção muito calorosa, apesar da região ser fria, Mas tenho recebido e sentido, o calor de cada irmão, de cada irmã, acolhendo tanto a mim quanto a minha digníssima, a esposa, minha companheira de todos os momentos. Deus a abençoe por isto e muito obrigado, companheiros, companheiras, por esta recepção. E eles me convidaram para falar um pouquinho a vocês antes da mensagem oficial, a mensagem de escola, que por certo virá depois de mim. Eu espero que o Espírito Santo possa me usar e usar a sua palavra, para que todos nós possamos continuar nesta bênção. Amém? Eu tenho as escrituras, já foi citada, certamente você anotou aí. E junto com esta escritura, eu tenho mais 2 outras escrituras para ler. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. E depois 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Estas outras 2 escrituras vocês já podem deixar marcadas. Diga comigo assim: conhecimento não é a chave. Obediência é.
Mais uma vez, conhecimento não é a chave. Obediência é. Obediência total à palavra de Deus nos dá direito de ter o Espírito Santo. E obedecer não é fácil. Primeiramente, para nós obedecermos a palavra, nós temos que negar a nós mesmos. E negar a nós é difícil demais. Porque nós sempre queremos prevalecer. Nós não queremos perder. Mas segundo Jesus, que quem quiser ganhar, perdê-la-á. Ele diz que quem quiser ganhar aqui, perde lá. Mas quem perder aqui, ganha lá. Os humildes serão exaltados. E nós queremos ser exaltados não pelo homem. Nós queremos ser exaltados por Deus. Deus humilha o exaltado e exalta o humilhado, não é? Nós vamos nos colocar de pé. E após esta leitura eu convido a irmã Iraci para vir cantar comigo um hino. Jeremias capítulo 3. Glória a Jesus. Eu devo vigiar o relógio. É o versículo 13, o 14 e o 15. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor, teu Deus, transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Vamos ler juntos o 15? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Assentai-vos. Eu gostaria que você sublinhasse, enquanto ela caminha para cá, essa frase. Não se preocupe com o que Deus vai fazer. Preocupe-se com o que você tem que fazer. Nós ouvimos aqui o pastor, um deles, dizer assim: faça a sua parte, que Deus cuidará dele. Nós não temos que intrometer no que Deus vai fazer. Nunca, ninguém jamais impedirá o que Deus tem que fazer. Mas nós não somos tão inteligentes para instruí-lo o que fazer. Amém? Então não se preocupe com o que Deus vai fazer. Ele prometeu que vai fazer, vai, mas como? No deserto desta vida, em completa sequidão, Cristo está a sua vida e também seu coração. Mas contempla lá na frente da montanha existe paz, onde manam águas vivas em profundo mananciais. Vem as
águas, vem as águas. Se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas, águas vivas que Jesus tem pra você. Tem um cântaro na fonte à sua disposição. Este cântaro está ao alcance de sua mão. Esta água é milagrosa, a palavra é fiel. Esta água vem da fonte e a fonte está no céu. Vem as águas, vem as águas. Se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas, águas vivas que Jesus tem pra você. Se você está sofrendo, tem um tanque em Siloé, onde Deus visita as águas e contempla a sua fé. Esta água é milagrosa, esta água tem poder. Venha logo a esta água que Jesus tem pra você. Vem as águas, vem as águas. Se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas, águas vivas que Jesus tem pra você. Canta conosco, vem as águas. Vem as águas, vem as águas. Se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas, águas vivas que Jesus tem pra você. Águas vivas que Jesus tem pra você. Amém. Glórias a Deus. Então vamos à leitura. Eu quero falar aos irmãos, nesta minha oportunidade, sobre a instrumentalidade, sobre os dons que Deus tem para aperfeiçoar a noiva de Jesus Cristo. E eu sei que toda ferramenta boa, ela é cobiçada. Todo jogador bom, eles dão tudo para comprar o passe dele. O próprio inimigo, ele admira, ele cobiça. E o diabo sabe que é através desses 5 ministérios de Efésios 4, versículo 11, é que Deus vai aperfeiçoar a sua noiva. Na tipologia de Deus, a tipologia, quando você estuda aquilo que faz Deus ser perfeito. Porque você sabe que Deus trabalha numa trindade.
Em tudo que ele vai fazer, ele trabalha, ele faz numa trindade. Você pode, só para abrir o leque, foi falado aqui a respeito de 3 vindas. Se existe 3 vindas, existe 3 ressurreições. Sem nós abrirmos o leque. Deus trabalhou com a sua igreja, na primeira instância, através dos profetas. Lei e os profetas. A segunda instância, Paulo escreve isso aos Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias através do Filho. A segunda instância de Deus trabalhar entre o seu povo foi através de seu Filho. E ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nessa segunda instância, nesse segundo ciclo da manifestação de Deus entre seu povo, Jesus revelou o Pai para a humanidade. Ele revelou Deus para o público, deixando o mundo inexcusável. João escreveu isso em sua carta, seu evangelho, no capítulo 1, versículo 18. Deus jamais foi visto, mas o Filho que está no seio do Pai o fez ser conhecido. Então Jesus, Deus em Jesus, reconciliava consigo o mundo. Nessa segunda instância, o povo tinha que ver Deus em Jesus. Jesus sentiu a necessidade de ir embora. Para quê? Para que o Espírito Santo pudesse estar no seu povo. Esse Espírito Santo os colocaria em um reino restaurado. Para isso Deus nos enviou a mensagem de Elias, para restaurar todas as coisas e nos colocar neste reino, nesta última era. Esta é a terceira instância, ou o terceiro ciclo de Deus entre o seu povo. Uma vez que Jesus manifestou o Pai em nós revela Jesus para o mundo. O mundo não o veria mais, disse Jesus. Mas a igreja tem por dever e obrigação de vê-lo. Por quê? Porque o Espírito Santo não foi dado para o mundo, foi dado para a igreja. E eu não tenho que estar olhando para a igreja e ver capeta, ver demônio. Os demônios estão soltos para operar nos filhos da desobediência. Mas nós não somos filhos da desobediência, nós somos filhos da obediência. Por isso que eu digo, o conhecimento não é a chave, mas a obediência é. Então, nessa terceira instância de Deus na igreja, ele deu esses 5 ministérios de Efésios capítulo 4. E nós vamos ler aqui, versículo 10. E é o instrumento, os dons que Deus tem para me aperfeiçoar. Embora o diabo está trabalhando dioturnamente para desgraçar, para bagunçar. Porque uma vez era ver Deus em Jesus, mas agora é ver Jesus nesses homens. É ver Jesus neste ministério. Eu não quero nunca, jamais perder o carinho, o respeito, a consideração por esses 5 ofícios que Deus colocou na igreja. E eu convido cada irmão, cada irmã a dar toda a sua atenção para estes homens. Jesus disse em São Mateus capítulo 10, a partir do versículo 40. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, a mim, me recebe. E aquele que receber a mim, recebe aquele que eu envio. Você quer receber Jesus? Recebe aqueles que ele próprio deu. O diabo tem feito uma chavusdada, a palavra lá do Pará,
bagunçada a coisa, para fazer você perder a fé nestes homens. Você dizer assim, eu creio em Deus, e não crê no povo dele, não crê nos dons que ele enviou, você está perdendo tudo, você não está fazendo nada. Crer ou dizer que é crente num Deus que você não vê, nós precisamos de crer num Deus que nós possamos tocar, ver. E esse Deus está na terra em peles humana, através desses ofícios. E nós, como obreiros, precisamos de encarar isso com muita sinceridade. Porque Deus não nos levantou para vivermos para nós. Deus nos levantou para vivermos para o povo. E vida eterna é essa? É viver para outras pessoas. O teu dinheiro não pode ser só para você. O teu dinheiro precisa ser para outras pessoas também. O teu cântico, o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de tocar, não pode ser só para você, é para outros serem beneficiados. Nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui para servir, fazer outros felizes. Aleluia. Fazer outros felizes. E o irmão Branham diz assim, primeiramente nós devemos viver para Deus, em segundo lugar para o próximo. E não tem um próximo mais próximo de você do que sua casa, sua família. Infelizmente, às vezes nós cuidamos demais para o nosso testemunho lá fora e esquecemos do nosso testemunho aqui dentro da nossa casa. E o milagre que aconteceu nos dias de Noé foi Noé ter testemunho que alcançava e alcançou a sua casa. Então diga comigo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos à leitura? Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para que ele deu esses dons na igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Qual que é o corpo de Jesus? Quando Paulo diz que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, por não discernir o corpo é a igreja. Não discerne a igreja na qual ele congrega. Não discerne o corpo de Jesus somos nós, e ele é o cabeça. O versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora, queridos irmãos, guarde isto aí. Estão dando tanta ênfase ao profeta, se dá tanta ênfase ao profeta, e desrespeita os outros dons, está fazendo nada. E nós, como ministros, precisamos de entender que quando Deus pensou num profeta, primeiramente ele pensou nos santos, pensou na sua noiva, e o comissionou dando a ele uma mensagem. E esta mensagem não era para o engrandecer. Ele simplesmente se tornou um instrumento nas mãos de Deus, e ele foi fiel na sua comissão. Ao entregar essa mensagem para a noiva de Jesus Cristo, ele entregou fielmente o recado para a noiva de Jesus. O irmão Branham, ele foi tão fiel, que ele disse para sua esposa assim: querida, eu te amo demais da conta, mas por favor sai do meu caminho, porque eu amo muito mais o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu cumprir com o meu ministério.
E o irmão Branham cumpriu fielmente o seu ministério, não se comprometendo com fama, não se comprometeu com dinheiro, não se comprometeu com o balanismo, nem com o nicolaísmo, muito menos com o jezabelismo. Ele foi fiel, cumpriu o ministério dele, falou, pregou tudo que tinha que pregar. E ainda há pessoas que continuam esperando aí o irmão Branham para vir fazer mais alguma coisa. Através da doutrina da ressurreição isolada. Claro que todos nós cremos que o irmão Branham vai ressuscitar. E nós o amamos, sem vê-lo, se nós vermos então. Mas a responsabilidade não é mais de William Branham, não. A responsabilidade agora é nossa. Nós temos tudo aquilo que nos preparará ou que nos aperfeiçoará para estarmos no arrebatamento. O que está faltando em nós é vestirmos a camisa. O que está faltando em nós é a obediência total à palavra. Estamos com a cabeça cheia demais de conhecimento. E diz o Salomão que o conhecimento faz inchar. E o inchaço é sinal de inflamação. E se está inflamado é porque está doente. Mas diga comigo assim, conhecimento não é a chave. Obediência é a chave. O irmão Branham foi, e ele continua sendo, a capa está conosco, nós podemos tocar nas águas, e elas vão abrir. Águas são povos, nações e línguas. Podemos ter confiança no que o irmão Branham confiou. Mas quando Deus pensou num profeta, antes ele pensou na noiva. E quando ele pensou num profeta, primeiramente ele pensou num apóstolo, gente. Então eu repito, dá-se tanta ênfase a um profeta e esquece que primeiramente ele nos deu apóstolo. Porque o apóstolo coloca as coisas em ordem. O profeta entrega a profecia, ele entrega os ensinamentos, mas o apóstolo vem e coloca as coisas em ordem. E o que adianta nós termos verdades fora de lugar? É correto a mãe, o pai, corrigir seus filhos, mas o ensinamento te ensina a corrigi-los. Hoje nós temos aí o direito dos povos, a era de Laodiceia. Filhos levando pai para a cadeia. E isto foi criado justamente por falta de um profeta, por falta de um apóstolo. Espancamento, dizendo que está corrigindo. Criando hematomas, dizendo que está corrigindo. Então criou-se o outro lado da coisa, porque um mal chama outro, e aí os filhos alcançou o direito pela lei de prender pai. Mas para isto Deus nos deu apóstolo. Aqui em 1 Coríntios, por gentileza, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Está aí escrito assim, ó. E a uns pôs Deus na igreja. E a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente, diga aí. Então diga assim, ó, primeiramente, apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores.
Aí depois vem milagres e depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então eu vou repetir. Dá-se tanta ênfase ao profeta e continua ainda o responsabilizando. Ah, se nós tivéssemos o profeta diante dessa doença, isso não seria nada. Ah, se nós tivéssemos um profeta diante dessa divisões, tanta doutrina, isso ia consertar. A responsabilidade não é mais do profeta. E ainda tem um detalhe, eu gostaria de que nós, os ministros, nós, os evangelistas, os diáconos, eu ouvi um irmão falar, o pastor Lázaro pregando ontem, ele diz assim, infelizmente tem irmãos que não têm a revelação disto, não tem a revelação disto, isso aí é denominação, ele falou isso assim, é denominação, eu sou simplesmente um diácono. Gente, ser um diácono coloca a coisa em ordem. Inclusive, cada um de nós aqui precisamos de ter diácono dentro de nós. O diácono não deixa a coisa bagunçar, não deixa o povo conversar dentro do santuário. Aquilo que não louva a Deus, aquilo que está fora de hora. Cada cristão é um santuário, é um templo, morada desse Espírito Santo, que quer revelar a palavra, que quer revelar Jesus para o público. E o Espírito Santo, como Jesus sentiu necessidade de ir embora para o Espírito Santo vir, ele está sentindo necessidade de ir embora, para que Jesus apareça nas nuvens e leve nós para casa. Mas nós não vamos para casa se nós não estivermos dentro da nossa igreja, dentro do nosso tabernáculo, profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre. Esse tabernáculo precisa disto, precisa desse diácono. Aleluia. Então, aqui, nesta mensagem, o homem interior, parágrafo 76, na página 30, esta mensagem, ela foi imprimida faltando alguns parágrafos, e aí eu coloquei assim, 76A, 76B e 76C, porque na sequência vem o 77, então eu coloquei 76C, que é o terceiro parágrafo do 76. Vocês estão entendendo? Então o irmão Branham diz assim, veja, o Espírito de Deus tem que ser representado em algo. E esse algo agora, que o Espírito de Deus é representado, é nestes ministérios. É nestes ministérios. É nesta igreja. Foi feita a pergunta para o irmão Branham, a noiva tem um ministério a cumprir? O irmão Branham disse que sim. Falou ou não falou? É pregado um novo dia, uma nova era. Eu não creio numa nova era, eu creio sim, que nós estamos num outro dia. Eu creio que nós estamos num outro dia, que o sol está para raiar. Mas há interpretações de todos os tipos. Mas o dia no qual nós estamos vivendo é o dia nosso. O que nós estamos fazendo com essa mensagem? Nós estamos deixando o Espírito Santo vivificar ela nas nossas vidas?
Ah, não, pastor, você só faz bagunça, é criador de ismo, criador de doutrinas, e não, então vamos todo mundo para Jeffersonville. Agora vamos ouvir só a voz do irmão Branham. Eu creio que todos nós temos prazer de ouvir a voz do irmão Branham. Lavando louça, lavando roupa, chega na igreja, a voz do irmão Branham, a mensagem do irmão Branham pregou. Mas a voz que estava no irmão Branham não era a voz de William Marion Branham. O irmão Branham diz assim: isto não fui eu que falei, foi ele que falou. Ele usou a minha voz. Essa voz que estava em William Branham tem que estar em mim, tem que estar em você. O poder da palavra falada vem através do Espírito Santo. Nós precisamos de crer em Deus, mas Deus está precisando de crer em nós também. Nós precisamos de confiar mais em Deus, mas Deus quer confiar em nós. E para Deus confiar em nós, nós temos que tomar nossa posição de noiva de Jesus Cristo. De ministros que servem a noiva do Senhor Jesus. Como ministro, eu creio que eu preciso respeitar mais do que nunca essa noiva de Jesus. Essas ovelhas dos pastos verdejantes de Jesus. Nós estamos cuidando do povo de Deus. Não é o meu povo, é o povo de Deus. O meu eu faço com ele o que eu quiser, mas com o de Jesus não. Com o de Deus não se faz qualquer coisa. Jesus sentiu tremendamente a dor do seu ministério. Ele chegou a dizer: passa de mim esse cálice em que eu beba. Mas logo ele diz: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Porque ele estava no meu lugar, ele estava no seu lugar. Sentimos difícil às vezes de encarar o ministério. O caminho é estreito, mas ele te chamou para caminhar nele, minha irmã. Cumpre o teu ministério de esposa, ao lado do teu marido, obedecendo Efésios 5, a partir do versículo 22. Sujeitai-vos a ele. Obedecei os vossos maridos como vocês obedecem a Cristo, mulheres. Não é fácil não, porque tem homem que eu vou te falar, viu? Eu até penso comigo, irmão, que casamento só pode ter sido uma coisa de Deus, porque se não for de Deus não dá certo não. Não dá certo não, irmão. Mulher tem um jeito de ver as coisas, e homem tem jeito de ver outro jeito que ele vê as coisas. O homem é bagunçado demais. Vai para o banheiro tomar banho, não leva toalha. Acaba de tirar a roupa, deixa tudo jogado. A mulher tem que ficar falando: arruma gravata, meu bem. Pinta o cabelo. Passa uma aguinha de cheiro que está com cheiro de CC. Está ruim. É tudo diferente. O homem, ele é atraído pelo que ele vê. A mulher é atraída pelo que ela escuta. A mulher está cuidando da criança, fervendo leite, conversando com a vizinha. E o homem, celular, telefone, toca, os dois celulares no ouvido, fala com um com o outro. Nós homens é diferente. É ou não é? É claro, com exceção, tem homens também, né, que são cuidadosos, são os perfeccionistas, né? Ao ponto de dizer: mulher, mas você é uma baderna, hein? Agora você tem que aprender comigo, meu bem. Não sabe fazer o frango, não sabe nada, tem que aprender com o marido, né? Porque o marido não viu antes. Ele é perfeccionista, casa com uma assim, aérea. Vai ter que ter muita paciência com ele. Por isso que aí cumpre-se aquele dever. Amai-as, amai-vos a ela. Amai a esposa. Tontinha. Bobinha. Tem que amar. Você casou, agora tem que amar.
E ela é sua esposa, né? E engraçado que Jesus manda nós amar os nossos inimigos. Eu ouvi um pregador dizer assim: a tua adversária, a esposa é a adversária do marido, dormindo com o inimigo. Mas tem que amar o marido. Se não amar, não tem casamento, né? Mas olha como que o irmão Brana disse aqui, ó. O Espírito de Deus tem que ser representado em algo. Esteve numa coluna de fogo, ele esteve. Ó, ele esteve em determinada água, certa vez, e o povo entrava nela e era curado, e assim por diante. Ele tem que estar representado em algo. E ele foi representado como uma pomba, certa vez, descendo. Então ele foi representado em Jesus Cristo. E ele prometeu que ele seria representado nos crentes, através de todo mundo, até que ele viesse novamente. Gente, Marcos 16 tem que ser vivificado pelo Espírito Santo. Isaías 53 tem que ser vivificado pelo Espírito Santo. O Salmo 103. Por quê? As pessoas que não têm o dom de curar, porque nós lemos que isso é dom de cura. Logo critica, não, mas está curando, mas não tem a palavra do céu, a palavra de salvação. Tudo bem. Mas escute, lá em São João 14, versículo 12, Jesus disse que aquele que crê nele faria as mesmas obras que ele fez. E por que nós não estamos fazendo, hein? Alguma coisa está errada. E a maneira mais correta destas coisas operar na igreja é crendo. Crendo em quem? Crendo em Deus, mas através dos homens que Ele tem nos enviado. Às vezes nós cuidamos tanto de não personalizar fulano. Mas escuta, gente, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é personalizada. Ela não mistura. Ela tem uma característica, ela tem um comportamento, ela tem uma manifestação, ela tem uma característica. As pessoas confundiram o irmão Brana com Jesus. Confundiram ou não confundiram? Chegou até pregar que o novo nome de Jesus é o William Brana. Por quê? Porque o irmão Brana era de fato Jesus na terra. O Espírito Santo revelou isso para as pessoas. E o Espírito Santo continua desejando revelar isto através dessa noiva querida. Porque essa noiva parece com ele. Ele não escolheria uma esposa que não tivesse a sua natureza. Por isso que a natureza da estatura de um varão perfeito são 7 naturezas. E essas 7 naturezas é a natureza de Jesus. Por isso essa natureza tem que ser manifestada na igreja, colocando ela no reino restaurado. Nós não vamos fazer espetáculos para o mundo. Mas coisas estão vindo aí que não é preocupação minha, é preocupação deles. O que nos compete é preocupar em tomar nossa posição. E tem um detalhe: todo pastor precisa dos seus evangelistas. O pastor que não tem evangelista, ele não é ganhador de alma.
Se ele não tem evangelista, ele próprio precisa de ter o dom para evangelizar. Porque Paulo chegou a dizer para Timóteo: faça a obra de um evangelista. O evangelista é primeiro do pastor. Nós nunca teríamos pastor se nós não tivéssemos um evangelista na Rádio Universo aqui no Sul. Que evangelista foi Joaquim Gonçalves, gente? Você vai na sequência e você vai ver. Não existe profeta sem apóstolo. Não existe pastor sem evangelista. Então não se despreza pelo fato de você ser um evangelista. Todo evangelista quer ser pastor, já pensou? O que é isso? Por que nós não podemos ter evangelista nato, ganhador de almas, tem prazer de trazer gente para a igreja? Não pode começar a ganhar almas que já quer ser pastor daqueles. E eu vou ganhar alma para os outros? Ué, você quer ganhar alma para quem? É para você? Está errado. Deus julga cada um de nós pelo interior de cada um de nós. O evangelista tem prazer de ganhar almas. Aleluia. O irmão Branham responsabilizou tanto o pastor que respeitou cada um deles no tempo do sistema denominacional. Porque sabia que a porta da igreja, a porta do rebanho é o pastor, gente. Ah, mas o pastor está assim. Ah, mas o pastor está assim. Ah, mas o pastor está assim. Isso não é problema nosso, é problema de Deus com aquele pastor. Deus passa por cima dos pastores por causa da igreja. Não se preocupa, é problema dele. Cuida de você e não toque nos ungidos dele. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Você está pecando em tocar no ungido de Deus porque ele está fazendo isso, porque ele está fazendo aquilo, porque ele está fazendo aquilo outro. Não faça isso não, em nome de Jesus Cristo. Isso é problema de Deus. Miriam ficou leprosa. Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de mim. Mas, queridos, eu quero ler alguma coisa aqui para a igreja. E eu penso que, se você levar a sério ao que eu vou ler aqui, tem que ser bem rápido. A questão da função pastoral, ela está listada entre as 4 atividades mais difíceis de exercer. Exercer o ministério pastoral é uma dificuldade muito grande, porque se trata de trabalhar com gente, com sentimentos, com fé, com compreensão, e a gente precisa respeitar o grau de QI de cada um. Deus escolheu um homem frágil para saber compadecer-se dos frágeis. Deus escolhe homens rodeados de fraqueza para saber compadecer-se dos fracos. E interessante que o pastor é obrigado a perdoar todo mundo. Mas todo mundo não é obrigado a perdoar pastor? Eu acho isso incrível. Falta de revelação da igreja. Porque a igreja precisa de ter a revelação que este homem, primeiramente, precisa ser marido de uma mulher. E que tenha filhos, para depois saber cuidar da casa de Deus, cuidando da sua casa. E às vezes ainda cobra do pastor, vive mais para a esposa dele, vive mais para os filhos dele. Isso é a cobrança que a igreja tem. E quando ele falha, quando ele erra, a gente não quer crer mais nele, na oração dele. Mas você lembra da Ana, que foi censurada pelo seu pastor? E ela humildemente disse: a tua serva não é filha de Belial. A alma da tua serva está amargurada. Eu estou buscando um filho, pastor. O irmão Branham disse assim: Deus permite que o teu pastor fique contra você para ver aonde você está posicionado.
para ver o grau de revelação que você tem, igreja. Já agora, porque viu a nudez do seu pastor, já vai procurar outro? Não faça isso não. Aprenda a sofrer os maus de Deus também. E diz o profeta, fique ao lado do seu pastor. Ele sendo seu pastor, ele merece os seus respeitos. Na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, gente. De primeira mão, todos nós, os ministros, evangelistas, diáconos, pastores, precisávamos de ter de cor. Nós precisávamos de ter de cor o conteúdo de Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós precisávamos de ter de cor. Paulo escreveu a Timóteo, né? No capítulo 3. Nós, os ministros, precisávamos ter de cor as características, as exigências de um pastor, de um ministro, de um diácono. Às vezes ocupamos o ofício e não sabemos nada do ofício. Bem, o pastor está querendo saber que bicho que eu sou lá na igreja mesmo. Que bicho que eu sou lá mesmo? Que ele foi chamado para ser diácono neófito. Neófito. Você sabe o que é neófito? Novo na fé. Inexperiente. Então o homem de Deus de princípio não pode ser neófito. Por isso ele deve se submeter ao seu pastor. Como converterão se não for enviado, gente? Como que as pessoas vão converter se não houver quem prega? Mas como pregarão se não for enviado? Atrevido. Tem que ser enviado pelo corpo de Jesus que está na terra. Esse corpo que é batizado por um Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo posicionando o povo na terra. Aleluia! O Josué não colocou o povo na terra e posicionou eles. Esse nosso Josué posiciona cada um. E tem um detalhe, eu só posso reconhecer o pedreiro pela obra que ele faz. Não adianta chegar para mim e dizer, eu sou pedreiro. Aí eu estou precisando de um pedreiro, então vamos começar aquela parede ali, faz a parede tudo torta. Que pedreiro você é, rapaz? Não, eu sou cozinheiro, então vamos lá, vamos cozinhar. Aí começa a fazer o trem salgado, cru. Que cozinheiro é esse? A gente reconhece as pessoas pelo que elas são. O cachaceiro é cachaceiro porque ele é um profissional. Ele bebe todas. O mentiroso, ele é mentiroso por quê? Porque ele mente absurdo. E ele é profissional em mentir. Ah, fulano, vem cá. Ah, aquele caboclo lá é mentiroso, rapaz. Não posso porque... Rapaz, o que você está fazendo aí? Olha, rapaz, eu estou indo lá para a casa da sua mãe. E a sua mãe acabou de morrer, me telefonaram. Rapaz, a turma junto e o homem foi embora. O rapaz ajuntou tudo na oficina lá e desceu para lá, chegou lá. A mãe estava toda varrendo o terreiro, tranquila. O caboclo ficou nervoso demais. Foi atrás dele. Ah, você faz um papelão daquela, largar todo o meu trabalho. Fiquei desesperado, quase morri. Rapaz, mas eu simplesmente fiz o que você pediu. Você falou, vem cá, vem contar umas mentirinhas para nós. E eu contei uma daquelas. É o maior mentiroso daquela cidade, por causa das suas mentiras. Mas você pode ser reconhecido como verdadeiro. Você pode ser reconhecido como um cristão. Aleluia. Seja sim, sim, não, não, não é? O que passa disso é o que? Procedência maligna. Infelizmente nós temos um pastor mentiroso. Infelizmente nós temos um pastor cachaceiro. Evangelista mentiroso. Batiza uma alma, chega lá e fala que batizou 10, 15, 20. Isso é um absurdo. É por isso que o diabo está fazendo tudo para que a noiva não ponha a sua confiança nesses homens. Mas o Espírito Santo está dizendo assim, confia, 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 porque é os verdadeiros. Eu não posso perder a confiança.
palavra é do Espírito Santo. Nos posiciona, faz nós voltar atrás com certas coisas. Aleluia, igreja. Oh, como que é difícil exercer essa chamada. Porque existem uns requisitos a ser preenchido. De cor, nós precisávamos e precisamos de conhecer Hebreus capítulo 5. De cor. Para não fazer a igreja perder a confiança nesses homens. Porque um pastor deve ser apto para ensinar. Um pastor deve ser pregador. Ah, irmãos, eu não sei pregar. O bebo responde assim: você não sabe pregar? Sai daí, rapaz, dá o púlpito para outro. Que nós viemos aqui para ouvir uma pregação. Eu falei, isso aconteceu. Porque a gente é fadado a chegar, eu não sou ninguém, eu sou não sei o quê. Não, eu sou especial. O melhor é você vestir a camisa, encarar a coisa, torne o seu suor em gotas de sangue, mas vá e faça a obra que Deus te comissionou a fazer. O inimigo sabe quando você está com medo, sabe ou não sabe? Até o cachorro sabe. Até o cachorro sabe. Não corre não, que ele te pega. Você faz ou você faz. O irmão Breno não falou do sonho do irmão lá? Que o sonho, o bicho crescia. E ele faz para ele. Quando ele começou a fazer ele foi diminuindo. Tiago diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, meu querido. Olha o que o pastor deve ser, exemplo. Porque a igreja nunca vai subir num nível mais alto de fé do que o seu pastor, só seus obreiros também, seus evangelistas, os seus enviados. Os obreiros, os evangelistas seguem a pisadinha do pastor. É o mentor deles, é o pai deles, o pai na fé. Fique ao lado do seu pastor. Evita ser assediado por outros. Escute o seu pastor, seja igualzinho a ele. Se ele for, então seja. Uai, uma vez que decidiu ficar ao lado, vamos ficar ao lado, uai. Seja fiel. Aleluia. Porque Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir. Um ministério dividido não subsiste não, irmão. É melhor você, se você não crê no seu pastor, você não crê, é melhor você sair caladinho. Vai lá dar um abraço nele, um beijo nele, tá? Ósculo santo. Despede da família, da igreja, agradece. Sem facção, sem difamação, sem divisão, sem colocar. Porque o Espírito Santo não faz isso não. O Espírito Santo não é difamador. O Espírito Santo não fala uma coisa aqui e outra ali. O pastor pregou isso para nós. Está correto o que nós estamos ouvindo, colegas? O pastor deve ser irmão, hospitalizador ou hospitaleiro. Nós estamos numa era que a gente pode colocar a palavra, né? Fazer palavra, um dicionário para nós, né? O pastor tem que ser pai, o pastor tem que ser marido, e só de uma mulher, conselheiro, conferencista, planejador, ministro para outros ministros, missionário, honesto, diretor, visionista ou visionário. Ele tem que ter uma visão, ele tem que ver a coisa lá na frente. Ele não pode caminhar simplesmente pela vista do presente, ele tem que caminhar pela fé. A fé, diz o irmão Branham, que é um binóculo de longo alcance. O namorado, mas a namorada do pastor tem que ver. O ministério do cavalo amarelo, antes que ele desça do branco, né, porque ele vem todo branquinho, o pastor já tem que ver que aquilo ali vai descer do cavalo amarelo. É só casar, ele vai descer do cavalo branco.
A ovelhinha não vê. Aí o pastor é tido pelos pais da moça ou pela igreja. Ai, gente, afinal de contas, para que você tem um pastor? Ele é guia. Ele precisa de ser um mentor. Mentor animador. Anima todo mundo. Amigo. Ele é vigilante. Nós ouvimos que ele ora pelo povo e vai para casa fazer o quê? Contar piadas. Ele vai interceder, continua intercedendo pelo povo, chorando. Eu penso nisso, irmãos. Embora sendo humanos, né? O pastor, muitas das vezes, ele é babá. Babá, muitas vezes, babá cuida das crianças. O pastor, ele é um reconciliador. Ele reconcilia, embora entendendo que há crentes, há membros que são irreconciliáveis. Se há crentes irreconciliáveis, existe pastor também irreconciliáveis. Mas o ministério dele é reconciliar. Ele não é um alvoroçador. Ele é um diminua. Ele diminui o quê? O alvoroço. Ele apaga fogo. Ele é bombeiro, faz papel de bombeiro. Ele faz papel de bombeiro, ele apaga fogo. Ele é líder para outros líderes. Ele é professor da Bíblia. Paulo disse isso para Timóteo: exercita-te em ler. Ele tem que ser leitor. Eu não gosto de ler. Eu sempre tenho que pregar para mim, porque se tem uma pessoa que não gosta de ler, é eu. E a gente sabe que quem lê mais pergunta menos. É ou não é? Então diga comigo, quem lê mais pergunta menos. E segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 13, está lá: bem-aventurado. Bem-aventurado ser feliz. É feliz. Feliz o homem que lê. E que sabe também ouvir, né? Porque a maioria vai lendo, fica tão sabichão que não escuta nada. Bem-aventurados que lê e os que ouvem. E um bom ouvidor é um bom orador. Nós, os pastores, temos que nos educar para ouvir. Ouvir. Oh, meu Deus, está terminando o tempo, Jesus. Acabando o tempo. Ouvir. E ouvir não é fácil. Eu ouvi um pastor falar assim: Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, para nós ouvir mais e falar menos. Mas nós, os pregadores, queremos falar toda hora. Deus tem misericórdia de mim. Aleluia. Deus tem misericórdia de mim, né? Então, intercessor. E outra coisa, além de porteiro, né? Pastor é porteiro. Motorista dos irmãos em Jesus. Motorista da igreja, hein? Muitas vezes. Ele é o líder da limpeza. O pastor é o líder da limpeza da igreja. Ele tem que vigiar quem é que está limpando a igreja, porque é o santuário, é o templo. Eu já vi igreja no mundo denominacional, e às vezes até entre colegas, ministros, eu não tenho responsabilidade pelo ministério dele. Minha responsabilidade é pregar, impor sobre eles nenhum deles. Verdade? É só pregar. Se fica pregado, a gente não sabe. A gente prega. Existe umas madeiras que não segura prego. Mas você chega lá, vai ver quem está limpando a igreja. Não tem membros para limpar. Aí ele não limpa, põe o vizinho lá, paga uma menina de short dentro da igreja. E a meninada vai limpar a igreja, joga sabão e brincando dentro da igreja, gritando dentro da igreja. Isto é perigoso. Se o pastor estiver nesse estilo aí, olha, irmão, é perigoso demais, porque o Eli deixou acontecer o que aconteceu com os filhos fazendo a casa. O que aconteceu? Ele
caiu e quebrou o pescoço. Não precisa de ninguém apavorar que vai tirar e vai pôr outro. Não, Deus tira, Ele faz. Aleluia. A favor da noiva. A coisa acontece. As coisas acontecem. O pastor é o primeiro a chegar na igreja. E ele é o último a sair da igreja. Infelizmente, muitos chega, liga, como é que está o culto aí? Já terminou os cânticos? Ou já passou as ofertas? Dá para entender o que eu estou falando? Sem levar para o lado da crítica. Mas isso existe. Mas o Espírito Santo quer que nós tomemos a nossa posição para o nosso aperfeiçoamento. É o que Deus põe no meu coração para falar. E eu espero que isso está sendo de muita utilidade para o nosso elevo espiritual. Agora, todos os pastores enfrentam constantes críticas. Primeiro, o sermão não me satisfaz. Ele peleja e faz, língua do goiano, peleja. E lê as mensagens, aí vem a reprovação. Escreve, faz um script, é reprovado. Não satisfaz aquele irmão, não satisfaz aquela irmã. E se ele deixar, ele vira uma peteca na mão das pessoas, ou no sentimento das pessoas. Ele sempre enfrenta essa crítica. O sermão dele hoje não me satisfez. O sermão desse pastor não me satisfaz. O culto está lento demais. Olha, o culto hoje demorou. É a crítica. O pastor põe nós de pé e esquece de mandar nós sentar. O pastor que fala que vai terminar e leva mais 1 hora falando. Tem críticas que o pastor tem que ignorar. Porque o irmão fala assim, se fosse eu fazia isto. E o pastor tem que ignorar, porque não é ele que vai fazer. Quem vai fazer é ele. Ou faz certo ou faz errado, é ele que vai fazer. E é fazendo que nós aprendemos a fazer as coisas certas. Correto? Ele enfrenta essas críticas. Os filhos do pastor não são exemplo de acordo com os ensinamentos. Uma das coisas mais difíceis na vida de um pastor é saber que possivelmente será traído por pessoas que ele ama tanto. Isso é doído demais. Mas precisamos de comer o docinho da mensagem. Mas precisamos de também engolir o amargo do livro, do ministério. Isto é doído. O pastor é muitas vezes a pessoa mais solitária da igreja. Você pode ver um pastor, às vezes, cercado de pessoas, conversando com ele, mas muito raramente as pessoas estão interessadas nos seus problemas, nos problemas de sua casa, de sua família, para o ajudar. Não se preocupa com as suas necessidades, ou até mesmo com a sua saúde. Isto sem contar com a exigência que a igreja, a congregação exige do pastor sobre os seus filhos. Críticas e elogios nós estamos a receber. E se nós não soubermos aceitar as críticas, muito menos nós vamos saber aceitar os elogios. Correto? Para isso nós precisamos de ter equilíbrio.
E eu encerro dando este conselho aqui. Se você tem um pastor, ou tem como amigos, filhos de pastores, cuide deles. Amém? Cuide deles. Se você não puder falar bem, não fala mal também, não. Cuide deles, deixa para os incrédulos falar. Deixa para os ímpios falar. Você não é ímpia, você não é ímpio, o teu comportamento não é esse, você é noiva do Cordeiro. Se você tem amizade com filhos de pastor, cuide deles, ore por eles, até os aconselha, se puder, a palavra, a mensagem. Não se escandalize com a esposa do pastor. Deixa isso para os incrédulos. Amém? Igreja, não faça isso. Põe isso na sua mente. Conecte isso na sua visão. E acima de tudo, ore uns pelos outros. Ore uns pelos outros. Ore pelo seu pastor. Quando você vê seu pastor estressado, quando você vê seu pastor, porque às vezes estamos fadados a envolver com coisas, o diabo arma o laço e a gente cai. Mas como o teu pastor tem ajudado você a levantar, ajude-o a levantar também. Seja condição moral, seja condição espiritual, até doutrinária. Será que não podemos nos reunir para salvar aquele irmão de doutrinas erradas? Chame 1, 2 ou 3. É claro que se ele não te ouvir, faça o que Jesus disse em São Mateus 18, não é? No plenário. Mas antes de fazer isto no plenário, por que não vai atrás? Converse com o irmão. Tenta salvar ele daquela doutrina. Vai segunda vez, terceira vez. Mas muitos de nós ficamos sabendo que fulano, beltrano, já está com doutrinas erradas e às vezes até começa a entregar coisa na inocência. Coisa que não deveria, porque o pastor tem que ser prudente. Aí já de imediato nós já começamos a pôr na internet e falar, e lá do Pará nós estamos sabendo de tudo. E aqui no sul está sabendo tudo lá do Pará, porque é a união invisível da noiva de Cristo. Ô irmãos, a hora chegou. O cálice da iniquidade está derramando. Os filhos das trevas se amadurecerão primeiro, eu sei disso. Mas os filhos da luz também estão amadurecendo. Para a hora da nossa colheita. Diga comigo assim: conhecimento não é a chave, a obediência é. Muito obrigado, Deus continue a nos abençoar. Amém, amém. Amém, graças a Deus, né? Você foi ajudado, abençoado pela meditação? Foi muito abençoado, né? Muito ajudado, né? Também preciso, né, da misericórdia de Deus. Você precisa, nós precisamos. Está muito bom, né? Mas lá por ser encontro, ainda vai ter mais participações antes da mensagem oficial, né? Então vai terminar muito tarde, como nós já sabemos, né, o que é encontro. Então nós vamos ficar só com esta mensagem, né, do pastor Edmilson José de Lima, e vamos para casa. Em outra oportunidade nós poderemos ver, então, a mensagem que for pregada, né? Deus nos dará a oportunidade, se estiver no programa dele, né? Porque a programação de Deus é que tem ênfase, né, aqui neste lugar, nesta igreja. O que Ele tem para nós, nós vamos ter. O que Ele não tem, nós temos que aceitar, que não é de Deus. A irmã Joelma justifica sua ausência por estar no hospital com seu sobrinho, né, que foi acidentado. Nós vamos orar pela irmã Joelma. Fala em oração, irmão Marcos. Nós não ouvimos o hino com o irmão Marcos para o diácono fazer o trabalho da oferta, né, não foi feito. Então, antes da oração, irmão Marcos, cante o hino para nós louvar a Deus com as nossas ofertas.
E à tarde, né, a partir das 18 horas, nós estaremos aqui. A nossa programação da semana continua normalmente. Lembrando que o próximo domingo é Santa Ceia do Senhor, né, domingo 7 de outubro. Nós devemos estar aqui a partir das 17 horas do domingo para o nosso culto de Santa Ceia. Amém, graças a Deus, bom dia. Vamos cantar? Como é que é? Vamos cantar 53, o irmão Micaías vai soltar o slide. Na pátria celeste de Deus doce lar, prepara Jesus para os seus um lugar. 53 do novinário, doce lar. Ó doce lar, graças a Deus. Solta o slide para nós, por favor, estava separado. É um hino novo, muito próprio para a igreja aprender. Na pátria celeste de Deus o lar, prepara Jesus para os seus um lugar, pois longe do mal, do pecado e da dor, consigo pra sempre os quer ter seu Senhor. Ó doce, doce lar, aí com Jesus vou pra sempre morar, e puras delícias se encontram em ti, que gozos eternos e esperam ali aqueles que Deus junto a si quis trazer, agora e pra sempre vai satisfazer. Ó doce, doce lar, aí com Jesus vou pra sempre morar, nas desses prazeres que anseio gozar. O que eu mais espero é com Cristo ficar, jamais desonrá-lo, jamais ofender aquele pra salvar-me, por mim quis morrer. Ó doce, doce lar, aí com Jesus vou pra sempre morar. Amém, graças a Deus. Vamos todos nos colocar de pé. Irmão Elias, vamos fazer essa oração, irmão Elias. Nós vamos então orar a favor da irmã Joel, né, seu sobrinho. Também a irmã Eliana não veio, né, por problemas de saúde. Nós vamos orar a favor deles, né, a favor uns dos outros. E que à tarde possamos todos estarmos aqui felizes para fazermos uma festa, né, em louvor e adoração ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai Celestial, mais uma vez nesta manhã, Senhor,
pela tua graça e pela tua misericórdia, nós estamos aqui, ó Pai. Ainda, nós estamos aqui. O Senhor ainda está falando, nos avisando, nos advertindo. O que resta agora, Pai, é agradecer o Senhor por este alimento precioso, o qual o Senhor nos prestigiou nesta manhã. Ó Senhor, que os passos de cada um possa ser bem aproveitado nesta manhã, e cada um de nós possamos sair daqui alegre, regozijando com a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é alimento para a Tua noiva. Quão precioso é sentir a presença do Senhor no nosso meio. Há pedidos de oração, irmãos pedindo. Se eles estão pedindo é porque crê na oração desta igreja. A igreja está com as mãos levantadas agora, em favor desses pedidos. Oh, se há pedidos aí, o Senhor Jesus Cristo está ouvindo todos eles, estão vendo, contemplando. Oh, Senhor Jesus, agora nós entregamos nas Tuas mãos, que o Senhor possa resolver os problemas, que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa ajudar aqueles que estão fracos, levantar aqueles que estão caídos. Ainda a porta da graça está aberta. Ó Senhor Jesus, nós cremos em Ti. Abençoe a cada um mais uma vez, ó Pai. Ajuda cada um. Abençoe o nosso pastor Edmilson, ó Pai. Ajuda ele, ó Deus. Dê saúde para ele, para que ele possa nos ajudar, ó Pai, em tempo oportuno. Ó, nós estamos intercedendo, ó Pai, por este ministério aqui em Redenção. As famílias que faz parte deste ministério, abençoa cada um nesta manhã, Senhor. Enche-nos do Teu amor, acrescenta nossa confiança na Tua palavra, Senhor Jesus. Ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém, Jesus Cristo. Graças. Graças a Deus, abençoe sua irmã, abençoe seu irmão, né, até às 18 horas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam através da internet. Deus possa recompensar seu tempo, né, que tem dedicado a nós, a obra do Senhor aqui em Redenção. Deus abençoe cada um de vocês. Solidão, solidão, você busca um ombro pra chorar. Solidão, entre a multidão, esta solidão insiste em te acompanhar. Tenhas fé, somente tenhas fé. A vitória está a um passo de chegar. Assim disse Jesus: tereis aflições, mas eu venci. Seus caminhos ao Senhor, sirva a Deus enquanto viver, e unga
somente tenhas fé. A vitória está a um passo de chegar. Assim disse Jesus: tereis aflições, mas eu venci.